O Supremo Tribunal Federal abriu uma licitação para a contratação de uma empresa que terá a função de monitorar as redes sociais 24 horas por dia, 7 dias por semana. A primeira coisa que me chama a atenção no edital dessa licitação é o valor previsto. O STF pode gastar até R$345 mil de dinheiro público, é claro, para os serviços que eu vou mostrar agora. O item 2.1 do edital diz o seguinte: a contratada deverá realizar monitoramento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, dos perfis oficiais do STF nas redes sociais e de palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal, de forma a viabilizar a análise da presença digital do STF nessas mídias. Essa questão de presença digital do STF é reforçada no item 2.2.1, que fala em mostrar a evolução da imagem do STF. Bom, fica claro aqui que este monitoramento acontecerá de forma ininterrupta. Nós, usuários de redes sociais, estaremos vivendo em um verdadeiro Big Brother digital. E já que agora não podemos mais criticar, eu me restringo apenas às perguntas. Desde quando o Supremo Tribunal Federal, um tribunal, como o próprio nome já diz, e o mais importante dentro do Poder Judiciário brasileiro, se tornou uma instituição política para estar preocupado com a sua imagem nas mídias digitais? Aliás, que artigo da Constituição Federal permite que a Suprema Corte deste país tome uma medida como essa? A Constituição Federal que eu conheço, que é a brasileira, definitivamente não diz isso. Vamos adiante. O item 2.4 do edital diz o seguinte: a contratada deverá emitir alertas imediatos sobre temas com grande potencial de repercussão, incluindo sugestão de providências a serem tomadas em tempo real ou com a maior brevidade possível no âmbito das redes sociais. Vem cá. Por que o Supremo Tribunal Federal precisa ser avisado imediatamente sobre temas com potencial de repercussão? Que medidas poderiam ser tomadas mediante esses avisos que não seja a censura de publicações? E esse edital ainda vai além. O item 2.5 diz o seguinte: a plataforma digital da contratada deverá identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. O que isso quer dizer? Quer dizer que o STF quer ter acesso à identificação de tudo e de todos que falam sobre ele, inclusive a localização exata das pessoas que fizeram tais publicações. Mas eu fiquei aqui pensando, por que o Supremo Tribunal Federal precisa saber a localização de uma pessoa que fez uma crítica a ele? Que medidas o Supremo pretende tomar de posse dessa localização? E o item 2.6.3.4 do edital é ainda mais específico: identificação dos principais formadores de opinião nas redes sociais que debateram sobre assuntos afetos ao STF, com análise de seu posicionamento, influência / capacidade de repercussão. Esse item aqui diz respeito diretamente a pessoas como eu. Eu nunca criei ou espalhei nenhuma mentira a respeito do STF, nunca fiz ataques à instituição, mas diversas vezes critiquei decisões dos ministros, ou seja, eu debati sobre assuntos afetos ao STF. Segundo esse edital, a empresa contratada deverá fornecer todas as informações que eu citei agora há pouco sobre mim ao STF. Agora eu pergunto, por que o STF precisa ter essas informações? Que medidas a instituição pretende tomar em relação a pessoas que fazem o trabalho que eu faço? E o último ponto que eu separei aqui para análise é sobre o que a empresa contratada deverá fazer em relação a cada rede social especificamente. Pegando aqui o exemplo do YouTube, o item 2.12 diz o seguinte: para o YouTube, a ferramenta deverá ter, no mínimo, as seguintes métricas: total de vídeos, visualizações de vídeos, tempo total visto, crescimento do tempo total visto, relação de like e dislike, crescimento absoluto de like e dislike, inscritos, crescimento de inscritos e taxa de visualização. O que isso quer dizer, pegando o exemplo do meu canal? A empresa contratada deverá entregar todas essas informações a respeito do meu canal ao STF. Afinal, como eu falei anteriormente, várias vezes eu já critiquei decisões que vieram do STF ou dos seus ministros mais especificamente. Só que eu estou muito curioso para saber o que ou por que o STF precisa de informações como o crescimento de inscritos do meu canal só pelo fato de que eu abordei assuntos afetos ao STF. O que a instituição pretende fazer ao ter acesso a essas informações? Aliás, em que artigo da Constituição Federal consta que a Suprema Corte desse país tem o direito de monitorar de forma tão aprofundada pessoas que simplesmente debatem sobre ela? Bom, diante de tudo isso, fica claro que criticar o STF passa a ser ainda mais perigoso para os cidadãos brasileiros. Por conta disso, mais uma vez eu me restringo apenas
as perguntas. Como uma das instituições mais importantes na defesa da democracia, o Supremo não deveria estar adotando uma postura contrária à descrita nesse edital? Um dos princípios da democracia não é justamente o direito aos cidadãos de discordar e de criticar de decisões vindas de instituições como o STF? Alguém consegue me explicar como esse monitoramento ininterrupto e completamente invasivo aos usuários pode fortalecer a democracia? E sabe o que é pior? Como o dinheiro utilizado para o pagamento da empresa contratada é dinheiro público, nós, cidadãos brasileiros, pagaremos para sermos monitorados 24 horas por dia, mas não para a nossa proteção como deveria ser. Seremos monitorados para sermos punidos se publicarmos algo que, na visão do Supremo, prejudique a sua imagem. Isso é democracia? Agora eu vou aproveitar que você, espectador, já está revoltado com a sua impotência diante dos absurdos que acontecem nesse país e vou lhe mostrar logo o próximo assunto que eu preciso abordar nesse vídeo, porque ele provavelmente fará você se sentir ainda pior. As cenas que você verá a seguir mostram que a Globo News, em vez de ser chamada de puxadinho do PT, merece ser chamada agora de puxadinho do PSOL. Por que eu digo isso? Porque as ações de integrantes do PT nos levam a crer que esses agem sempre em prol dos próprios interesses, geralmente financeiros. Mas os integrantes do PSOL são diferentes. Apesar de também serem de esquerda ou extrema esquerda, eles são aqueles que militam com todas as forças pelas suas ideologias. Eles têm as suas pautas e as defendem até a morte, mesmo que não haja argumentos para o debate, mesmo que não haja provas sobre suas afirmações. Toda vez que o debate começa a expor as suas incoerências, eles partem para a ignorância, para o grito, para o deboche. Nessa segunda-feira, no programa Estúdio I da Globo News, estiveram os deputados Sóstenes Cavalcante e Henrique Vieira, ambos pastores também, para debater sobre o PL 1904. O deputado Sóstenes é o autor do projeto de lei e o deputado Henrique é contrário a ele, assim como todos os jornalistas e comentaristas presentes no estúdio da Globo News. Se você não sabe do que se trata esse projeto, pausa aqui, assiste o vídeo da última sexta-feira aqui no canal, porque nele eu mostrei esse projeto, que é o que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, expliquei ponto a ponto e desmenti todas as narrativas que estão sendo criadas sobre ele. Voltando ao programa, o deputado Sóstenes desmentiu ao vivo as narrativas que estavam sendo apresentadas pelos comentaristas. Por sinal, com uma educação que eu acho que eu não conseguiria ter diante dos comentários feitos. Eu participei, inclusive, há algum tempo de um programa que tinha também na bancada o deputado Sóstenes, e a educação dele nos bastidores é a mesma que ele mostra na frente das câmeras. Enfim, o deputado Sóstenes desmentiu as narrativas criadas e defendeu o seu projeto de lei embasado na legislação. Mas, como você verá nas imagens a seguir, não existe possibilidade de debate com esses militantes de esquerda. De um lado, Otávio Guedes usando argumentos mentirosos, e do outro, Andréa Sadi agindo histericamente, não deixando o deputado falar, rindo com deboche, a típica conduta de uma psolista. Se quer estar nesse projeto, meninas menores no Brasil não responderão por este projeto. Estão querendo desvirtuar o foco para o que não é. Nós estamos falando de vida adulta. Mas, deputada, a menina de 14 anos, por exemplo, ela já responde por ato infracional. Sim. Mas não é inimputável. Tá, mas responde por ato infracional. Mas o médico infracional não é legislação de maior de idade. Ela pode ressocializar, penas alternativas que mas não tem seja pena. prisão. Mas tem pena, 14 anos tem pena. Como que isso protege a menor de 14 anos? Não, mas não é prisão. Ela pode tranquilamente fazer um atendimento de socioeducação para que isso não volte a repetir. Por que ela tem que pagar? Internação pode. Por que ela tem que pagar por ter sido estuprada? Eu não consigo entender, deputado. Além do mais, primeiro, é uma medida socioeducativa. Não, o senhor pode responder essa, por favor, por gentileza? O juiz poderá aplicar ou não essa pena. Olha como Andréa Sadi distorce completamente os fatos para manipular a informação. Ela usa a expressão pagar por ser estuprada, e nunca foi esse o caso. O projeto de lei trata da prática do aborto após a 22ª semana de gestação. E agora, na sequência, você verá que Otávio Guedes admite que usa da mesma estratégia, ao dizer que chama de pena aquilo que, na verdade, não é uma pena. Mas, quando dito dessa forma, soa mais pesado. E, além do mais, ela vai pegar um plus, quer dizer, um problema a mais. Eu chamo de pena, lógico, é medida socioeducativa, é um nome bonito para quem está de fora do drama, mas para quem já foi estuprada, ainda ser punido em dobro com medida socioeducativa, isso é um horror, o senhor não concorda? Desculpa, Otávio, o horror é o que primeiro que eu não vou jamais diminuir o primeiro horror da vida dela, que é o estupro, tá?
Isso é gravíssimo. Mas por que ela tem que pagar, então? Concordar, não apoiamos estuprador, queremos aumento de pena, queremos que estuprador, se possível, tenha prisão perpétua, na minha avaliação pessoal. Agora, o aborto também é um trauma, um segundo trauma que vai ficar para essa criança. E mais uma vez, como você vai ver a seguir, o deputado teve que desmentir o argumento mentiroso usado por Andréa Sadi. Se vocês da Globo News escutassem mulheres que fizeram aborto. Deputado, eu gostaria muito disso. Escutem para corrigir o quê? O que uma menina com menos de 14 anos violentada tem que corrigir, deputado? Que foi estuprada? Não tem, a lei ela não vai para cadeia, ela não é punível criminalmente. Este PL pega de 18 acima. O que vocês querem é sensibilizar porque é menina e dizer que ela vai ter uma pena socioeducativa, que é uma recuperação, inclusive, para ela. Isso pode ser aplicado pelo juiz com um acompanhamento psicológico para ajudá-la no trauma do aborto. Para ser justo aqui, eu vou mostrar também uma fala do outro deputado presente. Mas, por ser do PSOL, você já deve imaginar o nível dos argumentos utilizados. O debate aqui, na minha opinião, é democracia versus barbárie. Eu não sei o que vem depois desse projeto. Vão proibir o direito de voto das mulheres? Agora voltamos para Andréa Sadi, porque ela trouxe outro argumento para encerrar a discussão. Trazendo aqui para o debate no Brasil, eu fiquei pensando, deputados, começando com o deputado Sóstenes, se esse debate não deveria ser feito na Câmara apenas por mulheres, mesmo com as mulheres que eu sei que assinaram o projeto junto com o senhor. A gente mostrou aqui quem são essas deputadas, está tudo na nossa rede da Globo News, mas é um debate sobre a vida, o corpo das mulheres. Não deveria se tratar apenas de um debate com mulheres? Na visão do senhor, depois para o deputado Henrique Vieira. Desculpa, Sadi, eu discordar. Tenho o maior carinho por você, mas vou discordar totalmente, porque o debate é sobre o bebê. Tem uma vida aqui de 22 semanas. É sobre este que é o cerne do debate. Mais uma vez, uma típica estratégia de psolistas, tirar completamente o foco da discussão. E aí uma pergunta para o senhor sabe que esse bebê que o senhor está dizendo que o senhor está protegendo, eu tenho certeza que é a intenção do senhor, ele não foi feito só pela mulher, foi feito pelo homem também. Não tem nenhuma... Os senhores não estão discutindo nada sobre homens também? Devemos discutir, eu defendo, inclusive, já que veio à tona o assunto, aumento de pena para estuprador e qualquer outra. Não, estou falando sobre regulamentar o corpo masculino. Vamos fazer uma regulamentação, então, no corpo dos homens. Vamos incluir na pena prevista para estupradores que eles tenham o seu órgão genital retirado, decepado, chame como quiser. E aí, Andréa, você apoia? Com todo o respeito que eu tenho para o senhor, nós vamos discordar. Eu, Paulo, sou absolutamente contra o aborto. E para mim, após a 22ª semana, o aborto já é um assassinato. Pois dali em diante já há viabilidade de sobrevivência fora do útero, então há a opção de fazer a retirada do bebê da mesma forma que faria em um aborto nesse momento, só que com vida. E a mulher nem precisa ter contato com o bebê, ela vai seguir a vida dela, o bebê vai ser cuidado no hospital para ter a chance de sobreviver e posteriormente ser encaminhado para a adoção. Tendo essa opção, escolher ainda assim o aborto é tomar a decisão de matar um ser humano. E quem defende essa prática, como esses militantes, além de defender um assassinato, ainda quer fazer com que a vítima passe por mais um trauma. Só que mesmo tendo essa opinião, e mesmo que nos meus canais e nas minhas redes sociais eu sempre deixe claro o que é opinião e o que é informação, seria completamente desonesto da minha parte espalhar mentiras dizendo ser informação, para que seja mais fácil defender a minha opinião. E dentro do jornalismo isso é ainda mais grave, porque as pessoas estão ali cumprindo a função de noticiar os fatos, e muitos brasileiros acreditam que é isso mesmo que eles estão fazendo, quando na verdade estão empurrando as suas opiniões para o público travestidas de informações. Isso é desonesto, isso é falta de caráter, e o povo brasileiro precisa saber disso. Agora eu preciso fazer um adendo aqui a esse vídeo. Eu já tinha gravado, já estava até terminando de editá-lo, mas me deparei com uma cena indescritível. Uma cena... Veja o que Lula disse na manhã dessa terça-feira. Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe, elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair
do ventre dessa menina. Seu Lula, monstro é o senhor, que mesmo tendo saído do ventre de uma mulher que, segundo as histórias que o senhor mesmo conta, era honesta e batalhadora, hoje se tornou um grande covarde, que acha que o seu cargo lhe dá o direito de estar acima de tudo e de todos. Quem é o senhor para julgar um bebê que nem nasceu ainda e talvez infelizmente nem tenha a chance? Quem foi que disse que o fato de ter sido gerado por um criminoso vai influenciar no caráter de um ser humano? Aliás, seu Lula, se o senhor realmente acredita que isso influencia, o povo brasileiro deve tomar cuidado com os seus filhos, pois eles carregam os seus genes, e se eles fizerem o mesmo que o senhor... No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir, teoricamente, que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.